Ela pode ser mais perigosa que as armas nucleares atuais. Invisível, sem radiação, sem rastros. É a arma da negação plausível. Não utilizam fissão ou fusão. São armas baseadas em isomeria nuclear induzida. É a bomba de Hafnium e pode tornar inúteis os tratados que sustentam o equilíbrio nuclear global desde 1945. A era da dissuasão nuclear, aquela lógica maluca e trágica de que ninguém aperta o botão porque sabe que vai morrer junto, sempre foi baseada numa regra fundamental. Todo mundo vê quando você aperta o botão. Se algum país conseguir criar uma bomba funcional baseada em Hafnium, mesmo que pequena, o mundo muda para sempre, porque a lógica de equilíbrio nuclear atual depende da detecção. Você sabe que alguém tem ogivas, sabe onde estão, sabe que se ele lançar, você pode revidar. É a famosa lógica da destruição mútua assegurada, mas com a bomba de Hafnium, essa lógica cai por terra. Você pode não saber quem lançou, não há assinatura de radiação, não precisa de míssil balístico, não há tempo de reação, a dissuasão deixa de existir. E quando a dissuasão desaparece, os riscos de uso real aumentam exponencialmente. Para entender a bomba de Hafnium, primeiro a gente precisa entender uma coisa chamada estado metaestável. É um nome complicado, mas pensa assim. Imagine que você tem uma granada, só que ela não está armada. Ela está ali pronta com o pino puxado, mas alguém segurando firme a alavanca. Está cheia de energia, só esperando o momento certo para liberar tudo de uma vez. Esse é o conceito do estado metaestável em átomos. O núcleo do Hafnium pode ser forçado a entrar nesse estado, onde ele armazena uma quantidade imensa de energia, como se fosse uma bateria quântica. E essa energia pode ficar ali por muito tempo, horas, dias, até anos. E é aí que entra a estimulação controlada. A ideia seria bombardear os núcleos de Hafnium com raios X de alta energia, mas com frequência precisa, sintonizada com os níveis de transição quântica do núcleo, como se fosse um código de desbloqueio subatômico. Essa técnica é chamada de Induced Gamma Emission. O objetivo é forçar o núcleo a sair do estado metaestável e liberar toda a sua energia em forma de radiação gama, uma radiação mais penetrante e energética que a própria radiação X, como uma explosão súbita de fótons. E isso, meu amigo, não é uma explosão comum. É uma liberação de energia tão intensa que poderia carbonizar pessoas num raio de centenas de metros, uma espécie de microsol se acendendo por frações de segundo. E o principal elemento é o Hafnium 178M2, uma versão rara do elemento Hafnium, que tem um dos maiores níveis de energia armazenada entre todos os estados metaestáveis conhecidos. Para você ter uma ideia, uma granada de mão de Hafnium poderia liberar energia equivalente a 157 mil quilos de TNT e mais. Imagine que essa explosão não precisa de uma massa crítica, nem de iniciação com explosivos químicos complexos. É só acionar com um feixe de elétrons, laser ou raios X. Essa é a lógica por trás da bomba de Hafnium. Nos anos 90 e 2000, a DARPA, a Agência de Projetos Militares Avançados dos Estados Unidos, começou a financiar estudos secretos sobre o Hafnium. A ideia era clara: encontrar uma forma prática de disparar a liberação da energia do Hafnium 178M2 de forma controlada e explosiva. Vários cientistas foram chamados. Laboratórios militares foram mobilizados. Publicações começaram a sair em periódicos acadêmicos, levantando as sobrancelhas da comunidade científica. Mas, como toda boa história de arma experimental, o projeto sumiu. Oficialmente, em 2006, um artigo de revisão científica concluiu que os testes eram inconclusivos e que não havia evidência clara de que o Hafnium poderia ser usado como arma. Fim da história? Talvez não. Alguns documentos de patentes relacionadas ao uso do Hafnium foram registrados por empresas ligadas ao complexo industrial militar dos Estados Unidos. Patentes que descrevem dispositivos de liberação de energia baseada em isômeros nucleares. E não só nos Estados Unidos. Cientistas russos também mostraram interesse. Pesquisas paralelas foram detectadas em laboratórios militares da China e de Israel. Ou seja, é um tema que oficialmente não funciona, mas que todo mundo continua tentando fazer funcionar.
O maior obstáculo para a construção? O mundo real não é tão previsível quanto os cálculos teóricos. Os níveis de energia nuclear são extremamente estreitos e instáveis. Você teria que acertar exatamente o ponto de ressonância, de transição entre os estados nucleares, como tocar uma nota exata numa harpa que vibra dentro de uma caixa forte trancada. E não é só isso. Mesmo que você acerte, a eficiência da conversão é minúscula. Você pode bombardear milhões de átomos e fazer com que apenas uma fração se excite ou libere energia. E ainda há o risco de a radiação gama emitida afetar o próprio dispositivo de disparo antes que a reação em cadeia se propague. Ou seja, é como tentar acender uma fogueira usando um laser e uma lente milimétrica, num campo de vento e poeira. Possível? Talvez. Confiável o suficiente para virar arma de guerra? Ainda não. Mas aqui entra o detalhe mais perigoso de todos. A dificuldade técnica não impede a obsessão militar. Pense no Projeto Manhattan. No começo dos anos 40, a ideia de uma bomba atômica também era, para muitos, algo próximo da ficção. Fissão nuclear, impossível de controlar, reações em cadeia, teoria de mais e prática de menos. Mesmo Einstein, em certos momentos, duvidava da velocidade com que isso poderia ser feito. E o que aconteceu? O mundo foi pego de surpresa. Em menos de 5 anos, Hiroshima e Nagasaki foram varridas do mapa com armas que ninguém, além de um grupo restrito de cientistas e generais, sequer compreendia. Agora pare e pense. E se o projeto Hafnium já estiver em andamento? E se um grupo restrito, num laboratório escuro, já estiver testando microexplosões com isômeros? E se a próxima arma que vai mudar a história já estiver sendo miniaturizada, não em ogivas intercontinentais, mas em drones, mochilas ou cargas controladas por satélite? Você pode até pensar, mas isso tudo ainda está no campo da teoria. E talvez esteja. Mas repare, as maiores revoluções armamentistas da história começaram assim. Primeiro como ideias, depois como possibilidades, e então como tragédias. A metralhadora, a bomba de napalm, o gás mostarda, o drone armado. Todas essas tecnologias foram consideradas imorais quando surgiram, mas uma vez que o primeiro país adotou, os outros seguiram. Porque guerra não é sobre moral, é sobre poder. E esse é o verdadeiro dilema. Não é se a bomba de Hafnium será criada, é quando ela será criada. E quem vai usá-la primeiro? Talvez já exista. Talvez já tenha sido testada em campo, mas com outro nome. Talvez a gente só descubra depois que for tarde demais.